Bom, em atendimento, pessoal, como eu faço todos os dias aqui do consignado, uma aposentada entrou em contato comigo em busca de uma portabilidade, certo? Ao verificar o seu extrato de empréstimo, eu observei que ela tinha um contrato com várias parcelas pagas, acima de 12 parcelas pagas, então já era um ponto positivo, certo? Então já havia uma possibilidade de conseguir uma portabilidade. Passei a proposta dela no simulador e no simulador estava acusando que poderia sim dar entrada no pedido de portabilidade desta cliente. Ao passar a informação para a cliente, ela me disse a seguinte situação, que ela já havia tentado a portabilidade deste contrato e não tinha conseguido. Falei, bom, qual será realmente o real problema, né, pelo qual ela não conseguiu essa portabilidade? Falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar esta portabilidade e aí sim eu vou saber qual o motivo, né, do banco estar negando a portabilidade. E foi exatamente isso que eu fiz. Nós demos entrada na portabilidade desta cliente e a proposta de fato veio negada. O banco alegou que a cliente tinha parcelas em atraso. Falei, bom, vamos lá, vamos entender este caso, né? Vamos saber exatamente o que está acontecendo. Por quê? Parcelas em atraso está descontando do benefício dela, consta lá no extrato de empréstimo. Como será que ela tem parcelas em atraso? Fui entrar em contato novamente com a cliente e a mesma confirmou que ficou num período de 4 meses sem descontar o empréstimo consignado na folha de pagamento, certo? Ela não sabe dizer pelo qual motivo ficou sem o desconto, mas aconteceu. Ou seja, o banco parou de descontar e o mais estranho nesse caso é ter voltado a descontar. Por quê? Na maioria dos casos, quando acontece esse tipo de problema, para o desconto na folha de pagamento, certo? Mas a margem volta para aquela pessoa lá no extrato de empréstimos, mas a dívida ela existe, ela continua ali no banco, mas não volta a descontar novamente. E o caso desta cliente, o mais curioso foi isso, ter voltado a descontar no seu benefício depois de 4 meses sem nenhum desconto, tá? Então, o que eu quero dizer e trazer a informação para vocês se acontecer estes casos, tá? Primeira situação, você precisa sempre conferir o seu pagamento, porque nós temos o hábito, por exemplo, se vier a menos de pagamento a gente vai atrás, não é verdade? Mas se vier a mais, deixa pra lá. Mas olha a situação desta cliente hoje. Ela deixou, né, sem ir atrás porque não estava descontando. Afinal de contas, era uma parcela de R$ 699, então foram R$ 699 a mais de pagamento para ela, mas que hoje está gerando outros problemas, como, por exemplo, o pedido de portabilidade. Por mais que a gente possa insistir nesse pedido de portabilidade, abrir uma reclamação na ouvidoria do banco, em outros órgãos também, por exemplo, e vamos colocar aí que o banco mande esse saldo devedor. O banco pode até mandar esse saldo devedor, mas ele vai incluir essas 4 parcelas que estão em atraso, certo? Essas 4 parcelas que ficou sem descontar de R$ 699, ele vai incluir no saldo devedor. E aí o que vai acontecer? O saldo devedor desta cliente vai ficar muito alto, consequentemente vai ser mais difícil conseguir a portabilidade, porque o valor da parcela muitas vezes não vai cobrir o saldo devedor. O valor que libera de contrato não vai conseguir cobrir o saldo devedor, que dirá sobrar um troco para a cliente. Entendem a necessidade? Por mais que eu sei que muitas vezes a situação está difícil, está complicado, mas se vier a mais de pagamento, vocês precisam saber o porquê veio a mais. Se foi um empréstimo que não descontou, vocês entram em contato com o banco,
peça o boleto de quitação daquela parcela e faça a quitação. Por quê? Neste caso, você não fica com parcela em atraso com o banco, você realmente vai ficar com parcelas em dia. O caso dessa cliente é super complicado porque ela teve parcelas em atraso que continua em atraso, esses 4 meses que não foram descontados, certo? No caso, se não tivesse voltado o desconto e ela não tivesse negociado com o banco, por exemplo, tá? Vamos supor que não tivesse voltado o desconto lá na folha de pagamento. Ela não tivesse negociado, o que o banco ia fazer? Ele ia realmente tentar contato com ela para receber essa dívida, mas ia negativar o nome dela, tanto no SPC quanto no Serasa. Então, se às vezes a pessoa precisa comprar a prazo, também não vai conseguir, ou seja, pessoal, uma dor de cabeça daquelas, tá?